Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui para mais uma devocional. Hoje, 13 de janeiro de 2023, a nossa devocional de número 13. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de encorajamento, de fortalecimento espiritual. E se Deus permitir, nós vamos caminhando aí até o dia 31 de dezembro de 2023, né? 365 dias com Deus, devocionais para te ajudar a caminhar diariamente com o Senhor Jesus, tá bom? E nós estamos aqui vendo os vários versículos, vários versos, né? Da poesia dos Salmos, especialmente o Salmo de número 119, estamos tratando sobre a palavra de Deus, sobre a disciplina de Deus, sobre a bondade de Deus, muita coisa, né? O amor de Deus, muita coisa boa a gente já está vendo aqui nas nossas devocionais todos os dias. Desde o dia 1º de janeiro que a gente grava, né, as nossas devocionais, Deus colocou esse propósito no meu coração, para todos os dias gravar vídeos assim curtinhos, no máximo 25 minutos, e compartilhar com você. Desde já eu agradeço o carinho de todos os irmãos que nos mandam mensagem, que compartilham os nossos vídeos, dá o seu like, se inscreveu no nosso canal, e que você continue nos ajudando a levar essa palavra ao máximo de pessoas possível, tá bom? Para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós queremos falar de um assunto muito importante: seja humilde. Humildade, seja humilde. Essa palavra também é para mim, pastor Cleiton, né? Principalmente nós que temos alguns dons, alguma capacidade que vem de Deus. Às vezes o nosso coração quer se ensoberbecer, achando que somos melhor do que os outros, achamos que pregamos melhor do que os outros, porque temos algum conhecimento. Irmãos, isso não é de Deus. Precisamos ser humildes, porque a graça de Deus é estendida para quem é humilde. Então vamos entender esse contexto dessa humildade, vamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, o que o salmista se expressa diante de Deus e traz para nós essa lição de seja humilde. Vamos ler aqui então o Salmo de número 119, os versos 76 e 78, que nos diz assim: venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Então, você observe que o salmista sempre ele está tratando sobre quem nós somos, né? A inclinação do nosso coração sempre será para o pecado. A nossa velha natureza sempre será inclinada ao pecado, ao orgulho, à avareza. Se a palavra de Deus não nos moldar, se a palavra de Deus não nos quebrar, se a palavra de Deus não nos regenerar, nos transformar, nós viveremos sempre como velha criatura, como velho homem, com os seus prazeres pecaminosos, com suas vontades pecaminosas. Então, se hoje nós, em Cristo Jesus, temos vencido o pecado, se hoje nós estamos em Cristo perdoados, restaurados, o mérito não é nosso. O mérito é de Deus, o mérito é desse Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque cada um trabalha para a salvação daqueles a quem eles, segundo a soberania deles, segundo a sua onisciência, segundo a sua soberania, eles escolheram de antemão, antes da fundação do mundo, para experimentar, para gozar de tão grande salvação. Então, a humildade primeiro começa reconhecendo quem nós somos, o que nós merecíamos se não fosse a graça de Deus. Certamente nós merecíamos o inferno. E Deus não seria injusto em nos lançar no inferno, porque transgredimos, porque pecamos lá em Adão. Nós estávamos em Adão.
Por isso que todos que nascem dessa árvore genealógica, do nosso primeiro ancestral, os nossos primeiros ancestrais, que foi Adão e Eva, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então só a graça de Deus que pode nos transformar, nos perdoar, nos restaurar e nos reconciliar com o Pai. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Então não combina orgulho, não combina vaidade, exaltação com aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Não combina nós andarmos de nariz empinado e achar que é mérito nosso tudo que temos e tudo que conquistamos. Não é mérito nosso, é Cristo. Tudo é Cristo, é a graça, é o favor imerecido. Então, em meio à disciplina que nós falamos ontem, que Deus sempre está nos disciplinando para consertar o nosso coração, para endireitar o nosso caminho, porque Deus sabe que se Deus nos entregasse aos nossos próprios prazeres e paixões, nós sempre seríamos inclinados para o erro, para o pecado. Então é por isso que quando nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus, Deus sempre está nos disciplinando. Deus sempre está nos corrigindo através da sua palavra. Então, como nós vimos ontem sobre a disciplina, em meio à disciplina, a qual também pode servir de exemplo, de alerta para os outros, a certeza de que se trata de um ato de amor da parte de Deus, isso deve consolar o nosso coração. Então, quando nós olhamos para a bondade de Deus, quando nós olhamos para a graça de Deus e o ato de Deus nos corrigir, nos disciplinar, isso deve gerar em nós consolação. Isso deve gerar em nós um sentimento de que nada somos, que nós somos totalmente dependentes de Deus e nós necessitamos todos os dias da direção do Senhor. Nós necessitamos todos os dias nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios dessa graça, para sermos cheios desse amor. Então ele prometeu e assim ele agirá. Dói, mas é a disciplina amorosa de um pai que se importa com seus filhos. Ai de nós se nós tivéssemos largados a nossa própria sorte e as consequências das nossas más decisões. Ai de nós se o Deus imanente, isto é, presente em nossas vidas, não intervisse. Se Deus não tivesse, se Deus não agisse em nosso favor, nos mostrando a verdade, gerando no nosso coração esse sentimento de humildade, de submissão, de arrependimento, com certeza, toda a nossa vida seria uma vida de frustração, de tristeza, de derrota. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e a nossa natureza, a imagem e a semelhança de Deus em nós foi arranhada, foi deformada pelo pecado. De maneira que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer, isso nós fazemos. Mas por que isso acontece? É a natureza pecaminosa. É a inclinação do pecado que existe em nós. Então a graça de Deus, a disciplina de Deus, a palavra de Deus vem para nos consertar, para nos limpar. É uma intervenção de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Porque se não fosse assim, certamente nós éramos orgulhosos, nós éramos vaidosos. E essa sempre foi a proposta do inimigo. Colocar no coração de Adão e Eva o orgulho, a vaidade de querer ser igual a Deus e dependente de Deus. E isso é a ruína, né? A soberba, a exaltação, o orgulho precede a ruína. Né? Então Deus usa pessoas fracas, pessoas humildes, pessoas que reconhecem que nada são.
mas que dependem da graça de Deus. É por isso que Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É mais fácil Deus usar um fraco, um frágil, uma pessoa que reconhece a bancarrota espiritual e que depende de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, de que usar um orgulhoso, um exaltado, um soberbo. Então, já que ele nos ouve, a humildade de clamar pela misericórdia de Deus, não receber o que merecemos, isso é graça. Recebermos o que não merecemos, isso é bondade, isso é misericórdia. Quando nós humildemente se achegamos a Deus e clamamos a Ele, Ele nos ouve. Então isso precisa ser um produto da disciplina. A arrogância, a insubmissão apenas retratam que não aprendemos nada quando somos disciplinados por Deus. A desobediência traz morte. O contrário, a obediência traz vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha sobre nós, que o Senhor venha nos resgatar da morte da desobediência. Que todos os dias o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor resgate o nosso coração, que o Senhor converta o nosso coração, incline o nosso coração para as coisas espirituais. Que nós venhamos aprender com Deus. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda, olha que maravilha nós aprendermos com Cristo. E quando você lê a biografia de Cristo, a história de Cristo, sua obra, sua vida, meus irmãos, como Cristo é um exemplo real, o padrão elevado de humildade, de obediência, de temor a Deus, de submissão à vontade do Pai. Então é esse exemplo que nós devemos seguir. É esse exemplo, nós devemos guardar o nosso coração, para que o nosso coração não seja inchado pela soberba, pela vaidade, de acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa, de acharmos que Deus depende de nós e não nós que dependemos de Deus. Por isso que a teologia da prosperidade, esse tipo de oração que determina a Deus, que ordena a Deus a fazer o que eu quero, isso não é bíblico. O homem é que tem que reconhecer quem ele é e quem Deus é. Deus é soberano, nós somos criatura, ele é criador. E isso tem que gerar em nós humildade, de nós se achegarmos a Deus em oração, com o coração contrito. E aí sim Deus nos ouvirá, e aí sim Deus vai tratar o nosso coração, e nós andaremos na presença dele. E ele vai se agradar de nós, porque se tem algo que move o coração de Deus, não é os nossos gritos. O que move o coração de Deus não é os nossos aplausos, não é os nossos glória a Deus, não é as nossas liturgias. Não, meus irmãos, não é os nossos dogmas religiosos. Sabe o que é que toca o coração de Deus? Deus está com um contrito de coração, aquele que reconhece que não é nada, aquele que reconhece que depende de Deus para vencer o pecado, aquele que reconhece que tudo que tem vem do Senhor. Então ele não aceita jamais receber glória para si, porque toda glória é para o Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo é para a glória dele. Amém, meu irmão? Então essa humildade de nos colocar em contraste com a arrogância, que pode inclusive ter sido instrumentos de Deus na nossa disciplina. Muitas vezes Deus nos disciplina porque nós somos arrogantes. Muitas vezes Deus nos corrige porque nós somos orgulhosos, exaltados, soberbos. Olhamos as pessoas de cima para baixo. Por quê? Porque às vezes possuímos alguma coisinha e já nos achamos melhor do que os outros. Meus irmãos, essa devocional de hoje, Deus está tratando com o nosso orgulho. Deus está tratando com o nosso próprio coração e nos ensinando que a graça dele é para quem é humilde. E muitas vezes Deus nos humilha. Deus nos humilha, como humilhou Nabucodonosor quando se orgulhava de toda a sua estrutura, de tudo que ele já havia construído e conquistado. Virou animal, foi comer pasto.
E durante toda a história bíblica, sempre os exaltados, sempre Deus abate os exaltados. O maior exemplo disso é o próprio Satanás, que era um anjo de Deus, cheio de luz, e quis ser maior do que Deus. Foi humilhado, caiu por terra, foi amaldiçoado, de forma que não há mais salvação, não há mais esperança para ele. Então todo orgulho tem sua origem no inimigo, em Satanás. Precisamos cuidar, precisamos se revestir da palavra de Deus, e não combina arrogância com quem conhece Jesus. Não combina exaltação, orgulho para quem conhece o Evangelho. Então tal como os babilônios foram usados na disciplina de Deus contra o povo de Israel, assim mesmo errados e mal intencionados, muitas vezes os planos dos maus são usados por Deus. Por exemplo, os irmãos de José o prejudicaram de forma arrogante e sem motivo justificável, mas Deus soberanamente usou isso para realizar seus propósitos eternos. Então, Deus, para disciplinar o povo de Israel, que era um povo inclinado à idolatria, Deus usou como chicote, como disciplina para o seu povo, os babilônicos. Aquele povo cruel, os assírios, escravizaram o povo de Deus, os inimigos do povo de Deus venceram. Por quê? Porque Deus queria tratar o coração do povo de Israel, que era um povo obstinado, era um povo que constantemente estava negociando os princípios de sua fé, vez por outra estavam se envolvendo com outras nações pagãs, estavam envolvidos com idolatria, com prostituição, e aí Deus quebra o orgulho desse povo, levando eles ao cativeiro, a qual eles passaram 400 anos. Depois do cativeiro, eles nunca mais quiseram ser idólatras, eles nunca mais abandonaram ou deixaram de adorar um único Deus. Então Deus usa várias situações, várias ocasiões para gerar em nós humildade, para quebrar com o nosso orgulho, para nos ensinar que tudo vem de Deus e que o maior presente que nós recebemos foi a salvação, e foi gratuita, foi de graça. E o exemplo dos irmãos de José também, a qual eles pensavam que estavam fazendo algum mal a José, mas tudo aquilo estava dentro de um propósito maior, que depois a gente vai entender, porque há uma grande fome. José se torna governador do Egito, e agora ele é instrumento para ajudar os seus irmãos. O que é mais lindo na história de José é que ele não guarda mágoa. Você percebe a humildade de José ao perdoar os seus irmãos, a ajudar os seus irmãos, mesmo que outrora os seus irmãos foram covardes com ele, lhe venderam para ser escravo. Então, esses personagens, esses exemplos bíblicos, e o maior exemplo deles é o próprio Senhor Jesus. A gente também tem um exemplo de Paulo, que muitas vezes ele diz que abriu mão dos seus direitos para poder ganhar as pessoas para Cristo. Então, é o exemplo que cada um de nós deve seguir, é o exemplo da humildade, de compreender que a disciplina de Deus é necessária, compreender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos em oração, em lágrimas, em oração, examinar o nosso próprio coração e deixar de lado essa vaidade. É muito triste quando nós olhamos a figura de um cristão com esse símbolo de arrogância, de vaidade, de se achar melhor do que os outros. A gente não pode fazer acepção de pessoas. A gente não pode tratar as pessoas pela aparência, porque a aparência engana. E a palavra de Deus reprova tal comportamento, tal atitude. Caminhando aqui para o final, jamais alguém viu uma chinelada dos seus pais como um ato de amor. Na verdade, nós quando éramos pequenos, a gente até se revoltava, né? Quando nosso pai ia lá, metia a chinela. Teve muitos que já apanharam de cinto, de corda, várias vezes foram disciplinados. Ninguém realmente gosta, né? A gente se revolta. Não no momento, não naquele primeiro momento, mas depois a gente entende o porquê que o nosso pai teve que nos castigar. Porque às vezes a gente, como filhos, somos orgulhosos e achamos que sabemos mais do que o nosso pai, né? Que já tem uma experiência de vida. O mesmo acontece conosco com relação a Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
É esse tipo de tristeza que Paulo vai dizer, a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Há uma tristeza segundo Deus que gera arrependimento. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina do Senhor, quando ela é exercida em nós, gera em nós retidão, gera em nós caráter santo, piedoso, reto, humildade, reconhecimento de que nós dependemos de Deus. Ainda assim que ela nos leve a um clamor humilde. A disciplina do Senhor nos leva à humildade, nos leva a se achegar a Deus com a nossa face no chão, no pó. E aí a gente chora, e aí a gente começa a passar um filme assim diante de você, e Deus começa a tratar você, e você começa a entender que você precisa viver para a glória de Deus, e você precisa baixar a bola, tem que baixar a bola, tem que se esvaziar. Me lembro de uma história que eu ouvi do pastor Augusto Nicodemos. Eles foram para um retiro. Ele conta a história de um pastor, de um grupo de irmãos que foram para um retiro. De repente, tinha uma placa lá no açude que era proibido uma certa área nadar, ir até aquela área. E aí um certo pastor desconsiderou o aviso e foi nadando até aquele lugar. Era muito fundo, ele não sabia, não tinha muita prática de natação. Ele começou a se afogar. E os pastores aqui, vendo ele se afogando, se batendo, perdendo as forças, e eles ficaram desesperados sem saber o que fazer. E entre eles tinha um pastor que era dos bombeiros, era muito bem treinado. E aí eles começaram a chamar: pastor, fulano de tal, ajuda lá, o irmão está se afogando. E o irmão cruzou os braços e esperou lá e deixou ele lá. Depois que ele se bateu, que ele já estava sem força, que ele afundou, que ele baixou. Aí o irmão tirou aqui a camisa, o irmão deu 2 braçadas, 3 braçadas, alcançou, tirou, levantou ele, tirou e salvou ele. Aí as pessoas: irmão ruim, rapaz, por que você só foi? Ele disse: se eu tivesse ido na hora que ele estava se batendo com força, que ele estava ainda com força, ele teria se agarrado em mim e nós dois tínhamos se afogado. Mas quando ele perdeu as forças, quando ele reconheceu que não tinha mais como lutar, aí foi a hora que eu ajudei ele. E aí o pastor Augusto Nicodemos usa essa história como analogia. Deus, a graça de Deus vem nos alcançar quando nós nos entregamos, quando a gente reconhece que nós não temos força, que nós não conseguimos mais lutar por nós mesmos. Aí ele vem. E ele vem e nos sustenta. Quando nós nos esvaziamos do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso próprio, da nossa arrogância, a graça de Deus vem e nos levanta, e nos sustenta e nos salva. Que sejamos também preservados de nos amargurar contra aqueles que nos causaram algum mal, e entender que o Senhor é que irá lidar com eles. A vingança não pertence a nós. Nós precisamos liberar perdão, perdoar as pessoas, os nossos inimigos, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que desejam a nossa queda, aqueles que não estão felizes pela nossa restauração. Deus vai lidar com eles. Mas quando nós somos humildes, a gente não vai tomar satisfação achando que somos os nossos direitos, irmãos. Devemos abrir mão dos nossos direitos. Vamos abrir mão dos nossos direitos. Vamos nos revestir da humildade. Se em algum momento tivermos que falar, amém. Mas que nós possamos falar de maneira sábia, segundo a palavra de Deus. Se temos, em algum momento, se tivermos que agir, agiremos como cristãos humildes e não como cristãos arrogantes. Que não combina essa nova natureza em Cristo com a arrogância, com o orgulho. A nós basta que fiquemos com os preceitos do Senhor. Que essa palavra esteja no seu coração e que nós nos esvaziemos de nós mesmos para que sejamos cheios de Deus, que o Senhor nos discipline, nos corrija. Todas as vezes que o nosso coração quiser se orgulhar diante de Deus, que o Senhor nos quebre, que o Senhor quebre o vaso e faça segundo a sua vontade. Amém? Senhor, afasta de nós o orgulho, Pai, a vaidade e a soberba, que nós nos conformemos à imagem de Jesus Cristo, que é manso e humilde. Bem-aventurados são os humildes de espírito, bem-aventurados são os mansos, porque eles de fato herdarão o teu reino, Senhor, verão a tua face. Pai, trata o nosso coração. Muito obrigado por mais um dia de devocional na tua presença, em nome de Jesus.
Amém. O Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo e receba essa palavra de Deus nesse dia.